A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, graças te damos. Senhor, obrigada por tudo. Nós apresentamos nossas vidas com tudo que temos e somos a Ti. Também queremos apresentar esse tempo de oração diante da Tua face. Que tudo aqui esteja, Senhor, de acordo com o Teu querer, com Tua vontade. E que a Tua graça, Senhor, venha sobre as nossas vidas, para que possamos acolher a cada palavra como ensinamento do Senhor. Senhor, nós te pedimos, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, e pedimos Tua bênção para tudo nesse tempo de oração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Hoje nós estamos ainda naquele esqueminha, né? Essa semana rendeu muita palavra que o pastor trouxe no culto de domingo, a gente dilui ela e a gente deixa todo dia, né, uma partezinha aqui, os tópicos que a gente realmente tocou mais na vida da gente, ou que Deus falou alguma coisa além, né, mas é nesse ritmo. Então, o último culto foi na Igreja EGEM de Santa Maria, nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, e o tema que foi usado foi: você está atrasado no plano de Deus? Como recalcular a rota? Então, hoje nós vamos falar, né? O tempo, realmente, né? Tá atrasado no tempo. Como é que é esse negócio de tempo, Cristina? Esse negócio de tempo, às vezes estamos muito acelerados ou estamos muito atrasados. Então, o negócio é ouvir a voz de Deus, que a gente fica no tempo certo. E nós vamos ver pela palavra de Deus o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão discerniu o tempo certo de afastar de Ló. Tá no livro de Gênesis 13, que diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, prata e ouro. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitarem juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a direita, a esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era de toda berregada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem falando, né, que quando Abraão recebeu a palavra do Senhor, que era para sair da terra da sua parentela, no meio dos seus parentes, ele disse: vá para a terra que eu vou te mostrar. Abraão catou tudo que tinha e foi, né? E junto dele levou o seu sobrinho Ló. A palavra de Deus diz que os dois estavam com muito gado, né, uma fazenda grande, né, com os rebanhos que estavam crescendo. Eles iam muito bem, a palavra de Deus diz. Então quer dizer que eles estavam ampliando os seus negócios, né, da pecuária. Então a palavra de Deus diz que houve contenda entre os pastores que cuidavam dos gados de Abraão e os que cuidavam dos gados de Ló. Então, o que aconteceu? Quando Abraão começou a ver que ia dar contenda, ia dar inimizade, ele chama o seu sobrinho e diz: Ló, não dá mais para nós dois andarmos juntos. O negócio é o seguinte: para a gente não brigar, porque a gente é família, tu vai por um lado e eu vou para o outro. Você escolhe qual é o lado que você quer ir. A palavra de Deus diz que Ló olhou para o lado de Sodoma e Gomorra, achou que era um jardim, era uma campina, era uma beleza, era uma bênção. Ele diz: é esse lado aqui que eu vou ficar. E Abraão torna e vai seguindo o caminho, vai para onde Deus mostra para ele. Abraão cai dentro da terra prometida, dentro de Canaã, né? Então,
passados-se os tempos, a gente vai vendo, né, que como Ló afastou de Abraão, começaram a ter perdas na vida dele, né? Então a gente vê que o quanto que é importante, né, a gente saber, né, que qual é a pessoa que vai andar conosco, o que é que a pessoa carrega, né? Então, enquanto Ló, ele andou com Abraão, ele prosperou. Quando deixou Abraão, ele começou a ter perda, né? E assim é conosco, quando nós temos amizades, temos parcerias, temos relacionamentos, né, onde as pessoas, elas não estão, né, alinhadas com o coração do Pai. Abraão cheio do Espírito de Deus, Abraão cheio da graça de Deus, aí o que aconteceu? Né? Perdão, Abraão andava com Deus, né? E estava sempre cheio da presença de Deus. Vou arrumar aí para deixar a coisa mais ou menos isso bem arrumadinho, né? Então o que acontecia? Abraão andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, tanto que era o ponto dele ser chamado de amigo de Deus. Então a palavra de Deus diz, né, que quando separou, ali começou a ter perdas. Quer dizer que antes Ló não via que a bênção que estava sobre Abraão, pela proximidade, por ele ter intimidade com Deus, ela também transbordava para Ló, né? Então tudo que estava à volta de Abraão prosperava, e Ló estava na volta e ele prosperava. Quando afastou, começou as perdas, né? Então quer dizer, quando nós olhamos, né, para as nossas vidas, nós também temos que reconhecer quem são as pessoas que são cheias da presença, cheias do Espírito de Deus, quem são as pessoas que andam com o Senhor, que andam no temor, né? Porque essas pessoas, elas acrescentam para a nossa vida, né? Então, quando a gente começa a olhar, né, a vida de Abraão, né? Abraão andava com Deus, a palavra de Deus diz que ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, né? A gente vai olhando na palavra como que era o relacionamento de Abraão com Deus, né? A gente vê Abraão adorando, Abraão edificando, Abraão fazendo os altares, Abraão orando, Abraão levantando, né, louvores ao Senhor, Abraão confiando no Senhor, Abraão estava falando com Deus, Abraão que obedecia a Deus, Abraão que sacrificava. Então a gente via, né, que Abraão tinha uma prática de adoração e de temor e uma vida com Deus, né, obedecendo, obediente. Então a gente via que realmente na vida dele era pautada realmente no Senhor, uma vida com Deus. Agora de Ló, a gente não vê nenhuma citação dele com Deus na palavra, né? A gente vai olhando assim que toda palavra que fala sobre Ló vai falando realmente o período em que Ló teve muitas perdas. Então a gente vê a palavra falando, né? Ló foi com Abraão, Ló escolheu Sodoma e Gomorra, né? Ló foi levado cativo, Ló foi resgatado por Abraão, Ló foi retirado de Sodoma e Gomorra pelos anjos do Senhor, a mulher de Ló que virou uma estátua de sal, as filhas de Ló que embriagaram Ló para poder elas deitarem com o pai e procriarem do pai. Quer dizer, a história de Ló todinho, quando aparece a citação de Ló na palavra, não tem nada a ver com Deus, né? Muito pelo contrário, a gente vê até que realmente a vida de Ló estava bem tumultuada e com muitas perdas, né? E quando a gente olha para Abraão, a gente vai vendo a citação, né, de Abraão, desde lá do iniciozinho, quando Deus chega para ele e diz, sai daqui, sai da tua parentela. Aí a gente vê, né, Deus chama Abraão, Deus faz promessa, Deus fala que o que ele vai dar para Abraão, para as descendências de Abraão, Abraão, vou te dar um filho. Abraão conversa com Deus, Abraão tem um sono e Deus vem revelando para ele. Deus faz promessa, Deus da terra prometida, Deus vai com Abraão, né? Deus muda o nome de Abraão, Deus começa a aparecer os anjos do Senhor. Abraão gerou um filho, né? Abraão vai sacrificar o filho, Abraão obedece, Deus dá livramento, e ali a gente vê um Abraão que tudo que ele fazia, Deus ia aparecendo. Se a gente for ver na palavra de Deus, desse capítulo 12 até o verso 24, né? Até o capítulo 24 ali a gente vai vendo toda a vida, quase todos os capítulos aparece Abraão e Deus, Deus e Abraão, Abraão e Deus, a Deus abençoando, Abraão adorando, sabe? Então é aquela coisa assim, mais ou menos isso, que fazia, realmente a gente via Abraão numa prática, né, de busca, obediência, adoração, né? Então a gente via uma vida com Deus realmente
pautado em temor, né? E o caso do Ló já não era a mesma coisa, né? Então a gente vê quando acontece, né, toda essa destruição na vida do Ló, a gente vê, né, e que realmente o que estava sobre Abraão transbordava na vida de Ló. Tinha uma proteção, tinha uma guarda, tinha uma graça que vinha da parte de Deus. Então, quando a gente vai olhar, né, no final de tudo, a gente vê a vida de Ló. Lá no verso, né, Gênesis 19:31 diz assim: então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra entre nós, e a segunda, e segundo o costume de toda a terra, que entre para nós. Então vamos, demos de beber a nosso pai e deitemos com ele, para que viva para que tenha vida, conservando sua semente através de nós. E aí depois a gente vai ver como que foi a vida final de Abraão. Verso 24 diz: e era Abraão já velho de idade, adiantado na idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. A gente vê o final de vida de um e o final de vida do outro. Quem andou com Deus, abençoado em tudo. Quem não andou com Deus, ainda a vida acabou numa maldição, né? No final de tudo, as filhas geraram, ali veio as gerações de Moabe e Amon, né? Dois povos que depois, mais adiante, os moabitas e amonitas, que viraram até mesmo como inimigos de Israel, a futura geração, né? Eram os que foram gerados, né? A geração de Abraão, ali a partir de Israel, né? Então, o que acontece? A gente vê, né, a vida de um, a vida do outro. Quem andava com Deus, como que terminou a vida? Quem não andava com Deus, como é que terminou a vida, né? Então, no momento em que Abraão sentiu, né, aquele peso realmente daquela comunhão, daquela, como se diz, sociedade que eles tinham, então aí Abraão disse: olha, agora deu, agora chega, cada um vai para o seu lado para não ter briga. Então nós também, né, assim somos nós temos que reconhecer, né, o tempo em que nós vamos ficar com pessoas, né, e quais são as pessoas que elas carregam a presença do Senhor, porque tem pessoas que elas carregam a presença do Senhor, que elas vão ser grande bênção na nossa vida, mas tem pessoas que realmente a treva está, né, sobre a vida delas. Então, quer dizer, tudo que elas falam é uma coisa negativa, é uma pessoa que ela não tem muita fé, não tem muita expectativa, né? Para ela tudo tá ruim. Então, deixa o ambiente pesado, deixa o ambiente em treva. Mais ou menos isso, né? Então, por isso é que nós temos que olhar quem é que nós temos perto de nós, que carrega a presença, que tem um temor, que anda com Deus, e querer essas pessoas para junto de nós, né? Porque essas pessoas, esse tipo de relacionamento, elas nos trazem paz, elas nos trazem alegria, deixam o ambiente bom, né? Tudo trabalha, tudo funciona legal, tudo vai bem, tudo coopera, né? Então, a gente vê que realmente todas as pessoas que elas têm aquele temor do Senhor, que tem uma vida com o Senhor, aquelas pessoas, elas sempre vão dar certo conosco, elas ajudam com tudo, pessoas que tu pode confiar, pessoas tementes a Deus, pessoas que querem fazer as coisas certas, pessoas que vêm aliançar conosco, juntar conosco, trabalha conosco, né? Então são pessoas que realmente Deus habita com elas. Então, por Deus habitar com eles, né, a graça do Senhor está sobre a vida, né? O ambiente de Deus está sobre aquela vida, e quando o ambiente de Deus está sobre uma vida, esse ambiente nos transborda, ele toca em nós também. Então nós temos sim que ter cuidado com quem nós vamos andar, né? Então, se nós formos de ver, isso aqui é uma baita de uma palavra para a gente poder entender, né, o que é andar com Deus, o que faz a diferença de quem anda com Deus, de quem teme a Deus, né? E aí a gente vê que toda pessoa que ela carrega a presença de Deus, essa pessoa ela vai ser uma bênção na nossa vida. Tudo que essa pessoa, né, ela vai fazer na nossa direção vai realmente nos abençoar. Então, tudo na nossa vida tem que ter, né, o princípio da palavra de Deus, que é realmente, né, vou andar com quem anda com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, sim, obrigada por essa palavra, onde tu falaste tão forte em meu coração, Senhor, que pessoas cheias de Deus, Senhor, elas transbordam paz, alegria, prosperidade no nosso caminho, nos nossos ambientes. Senhor, vem atraindo para as nossas vidas os nossos ajudadores do destino, assim como amigos de Abraão, Senhor, que carregam presença, que deixam um ambiente de paz, que tudo faz em conformidade com tua palavra, no temor do Senhor, em nome de Jesus. Ah, meu Deus, afasta, Senhor,
Senhor, meu Deus, tudo aquilo que traz uma treva, todo relacionamento que ele traz, Senhor, um peso no nosso ambiente, na nossa vida, que traz perdas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, e queremos pedir, Senhor, todos os dias da nossa vida, que a tua presença nos transborde, para que nós também sejamos luz para as pessoas que estão na nossa volta, que a tua presença vá conosco e o temor do Senhor seja o princípio de toda a nossa caminhada, Senhor, meu Deus, para que possamos também ser luz, ser bênção para todos aqueles que estão na nossa volta, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor, meu Deus, dá-nos, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos, Senhor, a sabedoria, o discernimento, Senhor, de andarmos, de termos parceria, fazermos negócio, ambientes e lugares, Senhor, com pessoas que temem ao Senhor, que andam com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É bom a gente pensar, né? Dar uma meditada. Essa palavra mexe muito com a gente. Quando a gente vê, né, o princípio da palavra de Deus, de quem anda com Deus, o quanto que é abençoado. E aí a gente pensa, né? Vale a pena andar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.